Acho que nós já estamos entrando ao vivo aqui pelo canal do Conde para mais um papo com o Rogério Anitablian. Grande papo que a gente tem aqui sobre conjuntura política, sobre a cena, sobre o cenário político-social do Brasil, econômico, geopolítica. Prazer de conversar com o Rogério Anitablian mais uma vez aqui no canal do Conde. Grande Rogério, como é que estão as coisas aí? Você está bem, querido? Tudo bem, Conde? Tudo bem? Prazer mais uma vez estar com você aqui. Agora nós já somos de casa, né? Nós entramos aqui na casa das pessoas e nos sentimos na casa das pessoas. Isso é uma sensação muito boa, viu? Eu tô começando a desfrutar um pouco mais desse sentimento de novo, da vontade de estar mais junto, né? Você está fazendo uma live por dia ou você está fazendo. Como é que você está distribuindo isso? Eu tenho feito uma, com certeza, e eventualmente tenho feito duas lives, né? Na medida do que eu tenho de disponibilidade. Quando eu tenho disponibilidade, eu procuro fazer uma por volta do meio-dia e uma Você noite. faz uma live do carro, né? Você ainda faz essa live? Não consigo mais. Não consegue mais? Não consigo mais. Eu conheci você naquela live, acho que já tem mais de um ano, não me lembro, que viralizou e você falava do carro, né? Acho que é antes das eleições, né? Bem antes. Foi no dia seguinte daquele debate que o Ciro Gomes falou sobre a Globo, né? É, isso. O pessoal já está comentando aqui, a Maria Cecília Ferreira está dizendo que você foi no DCM hoje. Você foi no DCM hoje, Rogério? Foi. Bateu um papo? Bati um papo com o Pedro e com o Kiko. Com o Kiko e com o Pedro? Que beleza, cara. Preciso ver isso. Hoje eu não vi a oferta aí da cena digital. Fiquei meio ocupado com outras coisas aqui. Como é que foi? Foi bom? Foi muito bacana, foi muito legal. Eles receberam super bem, foi muito bacana mesmo. Foi presencial ou foi à distância? Foi Zoom, Foi Zoom? Foi Zoom. Rogério Anitablian, saudações a todos que estão chegando aqui no canal do Conde. O pessoal curte muito ver a gente aqui. Nosso papo, eu adoro conversar com você. E aí, Rogério, essa semana eu vou fazer o contrário agora. Eu vou pedir para você dizer para a gente o que você considerou curioso, interessante aí, antes que eu traga aí uns temas que são recorrentes para a gente comentar, mas eu queria sentir a sua percepção aí da conjuntura, da questão internacional. O que você sentiu essa semana no Brasil? Olha, nós falamos muito nessa questão da Amazônia, nessa semana, como desdobramento até do que eu julgo que foi um acidente ambiental que a gente teve aqui em São Paulo na outra semana, na semana anterior, e os desdobramentos disso, né? Eu vejo o jogo do xadrez geopolítico da cena mundial muito vinculada e os desdobramentos também muito vinculados a esse evento que aconteceu aqui em São Paulo. A exploração por parte do Bolsonaro e dos aliados do Bolsonaro dessas declarações, dessa refrega com Macron, que eu julgo que é um campo minado para nós, né? Porque, na verdade, são interesses imperialistas de ambos os lados. Ele foi deselegante com o Macron, foi deselegante com a mulher do Macron, com a esposa dele, mas, ao mesmo tempo, ele acabou fazendo aquele papel de pseudonacionalista e que estava defendendo o Brasil, da interferência das ONGs, da Noruega, da Alemanha, da França, só que ele esqueceu de nos contar o mais importante, que ele estava fazendo tudo isso em nome do Império Norte-Americano, do Império Estadunidense. E isso é lamentável, porque eles primeiro capitalizaram os símbolos nacionais durante a campanha, durante a perseguição política ao Lula, durante o impeachment político da Dilma, capitalizaram os símbolos nacionais. Andavam com bandeira do Brasil, verde e amarelo, nossa bandeira jamais será vermelha, defenderam um pseudonacionalismo e agora, nessas últimas 2 semanas, eles estão explorando esse pseudonacionalismo, dizendo que eles estão defendendo o Brasil e a Amazônia de interesses dos europeus, de interesse da Noruega, de interesse da Alemanha, de interesse da França. Só que ele esqueceu de contar para o público dele que ele está fazendo essa defesa como preposto dos interesses do Império Estadunidense. Isso é deplorável. Isso é deplorável. Você acha que encaixou essa conversa? O Olavo de Carvalho disse hoje, a Eliane Cantanhede também foi na mesma direção, de dizer que o Macron uniu o Brasil em torno do Bolsonaro. Eu acho que existe realmente um sentimento nacionalista que aparece, artificial, falso, evidentemente, mas a ponto de unir o Brasil com o Bolsonaro acho um pouco difícil. O que você pensa a respeito disso? Não, eu acredito que unir o Brasil não, muito longe disso, até porque as pessoas estão percebendo qual é o jogo do Bolsonaro. Mas essa polarização
ela acabou, de alguma forma, capitalizando para aqueles que têm menos acesso à informação o dado que o Bolsonaro é um nacionalista que está defendendo a preservação da integridade territorial do Brasil, da soberania do Brasil sobre a Amazônia. E a gente tem muitos dados históricos e culturais de um passado não tão recente que mostram que a Amazônia ela teve sempre muito à mercê dessa exploração de impérios. Só que ele faz essa defesa pela metade, porque ele defende de alguns impérios. Porém, ele facilita, e está cada vez mais claro, hoje ainda ele coloca claramente, olha, os Estados Unidos virão para nos ajudar a combater os incêndios, a capitalizar um desenvolvimento sustentável. É uma entrega da Amazônia. É uma entrega da Amazônia que é grave sob todos os sentidos. Por exemplo, me remete à história que a gente teve com a Guiana Inglesa, né? A antiga Guiana Inglesa, onde o Brasil perdeu uma parte dos territórios, importante parte dos territórios para o Império Inglês na época, e de uma forma competindo de uma forma absolutamente mal elaborada nesse cenário. Os interesses daquele Império Inglês, eu acho que hoje eles são sucedidos pelos interesses que emanam de Wall Street. Os americanos, tanto que eles estão muito vinculados, né, com o Brexit, com os interesses que, nessa reunião do G7, quando os franceses atacaram essa política de devastação na Amazônia, não só o Trump defendeu o Bolsonaro, como os ingleses também defenderam o Bolsonaro. Eles estão muito alinhados nessa política. É uma entrega para um capital internacional, para um rentismo predatório internacional, que se nós não tivermos capacidade de esclarecer as pessoas, os militares nacionalistas, aquele militar que vai para a selva para vacinar os índios, para cuidar dos dentes dos índios, para cuidar de todos os tipos de situações precárias que existem no seio da Amazônia, né? Eles têm que entender que o Bolsonaro quer simplesmente entregar para outro dono a Amazônia. Então, ele faz uma defesa da nossa soberania pela metade. Eu acho que a gente tinha que conseguir mostrar para a sociedade brasileira que esse problema que existe na Amazônia, desenvolvimento sustentável e todo um processo de integração necessária, com todas as nuances peculiares, ela deve ser discutida e desenvolvida no seio da sociedade brasileira, sem franceses e sem americanos e ingleses também. Bom, interessante, complexo, é um assunto bastante complexo. Vamos aprofundar isso um pouco aqui com o Rogério, porque vale a pena. Vou ler alguns comentários aqui dos nossos internautas. Sérgio Neres, Goiânia, Goiás, está presente aqui. No Conde Anitablian, no canal do Conde. Simbora, Conde, não perco uma, maravilha. Maria Cecília Ferreira, oi, Rogério e Conde, que bom. Oi, Conde, oi, Rogério. Zora Basic, bora. Renato Lira saudando a gente aqui. Hoje o Rogério foi no DCM, foi a Maria Cecília Ferreira que falou. Rose Pruvô, 2 carecas de respeito, não perco, Ubatuba, São Paulo. É isso. Anitablian é fera e ajuda muito a nos energizar para a luta. Tem isso também, né, Anitablian? Você também é conhecido, acho que nós temos também essa percepção, né, que as pessoas têm, da gente levantar o astral, não ficar de cabeça baixa, né? Tem um pouco isso também, Luciano. Isso é importante porque muito importante, porque tem dia, tem momento, tem situação, tem avalanche, torrente de desinformação que cai como uma bomba, né, dentro do ideário da resistência a esse fascismo que nós estamos vendo no país nesse momento. Então, é importante que as pessoas se sintam efetivamente acolhidas, se sintam efetivamente irmanadas no sentimento, sintam que existe possibilidade de resistir com argumentos. Eu sempre falo para as pessoas nas lives, olha, nós temos que nos reorganizar para argumentar, para arguir em linguagem que seja inteligível, palatável para cada segmento social. Tem uma dica aí de um seriado, Conde, não sei se você já assistiu, você assistiu Sintonia no Netflix? Não assisti. Bom? Olha, ele é até superficial, mas ele mostra o que seria a vida na periferia da cidade de São Paulo, mas é extensivo a outros centros urbanos grandes também. Mostra que a gente tem uma tríade de criminalidade, proselitismo religioso e valores superficiais, sem nenhuma crítica ao funk, sem nenhuma crítica a determinadas culturas que são muito características hoje, temporal, tem todo um dado, né? Mas está muito restrita a coisa da capacidade das pessoas entenderem como necessidade de construção coletiva. Tem um sentimento muito egocêntrico, muito ególatra, de eu dou meu jeito, eu resolvo, eu dou meus pulos, eu vejo como é que eu faço.
e aquela preocupação, aquela situação que existia no Brasil, por exemplo, no período Vargas, tá? Identidade nacional reforçada. Olha, nós somos brasileiros, temos uma companhia siderúrgica nacional, temos uma Petrobras, temos uma CLT, que nós precisamos, sabe, encontrar liames para que as pessoas possam defender juntas os interesses que são de construção coletiva. E nós estamos muito americanizados, eu sinto isso, mesmo nas periferias. Até porque, Anitta Blian, eu perguntaria o seguinte, né? Como sempre, a Anitta Blian colocando questões assim que são filosóficas, né? Acho isso muito importante, porque você reduzir o país a quê, afinal de contas, né? Petrobras não interessa as empresas, vamos privatizar tudo, desestatiza, né? O Paulo Guedes está aí para isso, faz esse discurso ostensivo, não interessa banco de fomento também não interessa, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Sobra o quê? Carnaval, futebol? Como é que o brasileiro vai se identificar? Eu acho que isso eu vi hoje no dado do emprego. Eu quero falar com você sobre o dado do emprego, eu trago aqui para você os detalhes, mas basicamente eu estava fazendo a live, apareceu alguém, comentou assim, o emprego agora é assim mesmo, é Uber, quem fica parado, quem fica esperando emprego formal, vai ficar para trás. Isso aí está obsoleto, não existe mais. Evidentemente, tem uma onda global que eu acho que vai redesenhar o mundo do emprego, com a questão dos aplicativos e tudo mais. Que é a uberização, enfim, que já existe vários estudos sobre isso. Mas, por exemplo, o dado do emprego hoje no Brasil, Rogério, parece que você teve uma pequena queda do desemprego, mas, na verdade, aumentou o subemprego, aumentou o emprego informal. E todos os pesquisadores são unânimes em dizer, quer dizer, quando o desemprego cai, para esse dado ser consistente, o emprego informal também tem que cair. E não é o que está acontecendo. Então, aí eu passo para você para fazer as elucubrações sobre essas questões que eu falei para você. Eu citei outro dia na live o exemplo que a gente deu algumas vezes, né, desse subemprego do Uber, do Rappi, do iFood, subemprego. Tem muita gente subempregada que tem a percepção que esse subemprego possa ser um dado positivo. O cara diz assim, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho patrão, eu faço o que eu quero, eu faço minha hora. Então, isso também é uma questão cultural que foi colocada de forma reiterada. Eu vou contar um segredinho para o pessoal que está nos assistindo, para compartilhar uma angústia. A gente estava ali na Praça Oswaldo Cruz, na frente do Shopping Paulista, ficam os entregadores do Rappi, do iFood, e, vez ou outra, eu paro lá para conversar um pouquinho com o pessoal. Olha, o que você está achando do cenário? O que você achou dessa questão da aposentadoria? Atacaram a Seguridade Social e tal. E outro dia, chegando, eu vi 3 garotos conversando, e um falou, eu sou canhoto. Vejam só, como dado cultural é importante, a gente não pode parar de conversar com essas pessoas todo o tempo, no ônibus, na rua, no trem, no metrô. E o outro falou para ele, você é de esquerda? Ele falou, não, falei canhoto. Ele falou, não, eu quero ser empresário, comunismo não está com nada. Os garotos estavam trabalhando de bike, Conde, estavam trabalhando de bike, defendendo a sua subsistência. Você também não pode criticá-los porque eles estão ouvindo isso. Ou a mãe ouviu na igreja, ou a avó ouviu na igreja, ou eles ouviram o Luciano Huck falando sobre empreendedorismo na Globo, ou na escola o Dória que ensina empreendedorismo, no Marcilac, no Grajaú. Né? Outro dia eu estava falando sobre isso abertamente com um amigo, ele falou, olha, muito cuidado em como coloca esse tipo de situação para não parecer uma concepção de caráter elitista. Não é uma concepção de caráter elitista no seguinte sentido, porque eu entendo que se esse estrato social não está entendendo, por exemplo, que o ataque ao direito previdenciário é deletério para ele não está agindo dessa forma deliberada porque é masoquista. Não é isso. É porque tem um dado cultural de desinformação permanente. Você vai para a escola, o Dória te ensina que você é empreendedor fazendo entrega do iFood. Sem nenhum demérito ao iFood, ao Uber, não estou, tá? Mas de um modo geral. Eu sou empresário, eu não tenho patrão, eu não tenho carteira assinada, e de repente você vai lá e ouve o cara falar que não, comunismo não, porque eu sou empreendedor. Ele parte da premissa que ele é ou será empreendedor. E ele não está, de repente, conseguindo compreender que ele vai trabalhar, ele vai ter dificuldade para comprovar esse tempo para se aposentar. Muitas vezes tem lugares na cidade de São Paulo que você não tem 65 anos como expectativa de vida média, ainda hoje.
que, de repente, ele pode não se aposentar. Esse é um dado muito importante. Nós precisamos desenvolver mecanismos e maneiras, pensar juntos, todos nós, de abordagem em relação à capacidade de esclarecer essas pessoas. Eu sei que é uma guerra assimétrica, porque de um lado você tem a Globo, a Record, o SBT, a Band, e do outro lado a gente fazendo esse trabalho de formiga, de expor a situação para as pessoas, com toda a dedicação, com todo o carinho, com todo o desprendimento possível, mas muitas vezes nós atingimos milhares de lares e eles atingem milhões. Então nós precisamos contar todos muito uns com os outros. Mais uma vez, Rogério, você está me ouvindo? Estou, perfeito. Está me ouvindo? Tá normal a transmissão? Acho que eu devo ter feito alguma coisa aqui. Agora acho que deu certo. Bom, deixa eu só trazer a seguinte questão para todos nós aqui que estamos juntos, né? Você, Anita Blian, Conde, e mais, tem muita gente aqui assistindo a gente nesse momento, participando. Daqui a pouco eu vou ler aí os comentários no chat. Você foi falando, eu fui lembrando, fui pensando que o ataque ao Partido dos Trabalhadores, esse ataque sistemático que já tem mais... O Partido dos Trabalhadores nasceu e já começou a ser atacado, né? Há 40 anos, né? Quase 40 anos. E aí me vem o seguinte, quer dizer, me vem essa onda coach, né? Esse empreendedorismo, essa indústria de palestras, né? E aí você é dono do seu nariz, e vem aqui todo aquele discurso organizado, que é mais ou menos isso que você está falando aí também, né? Estou só trazendo a dimensão industrializada disso, do mercado, cria-se um mercado novo, de convencimento de corações e mentes, né? Nesse sentido. E o emprego, né? Esse emprego tradicional que nós aprendemos a entender desde o século XIX, desde a Revolução Industrial, é o conceito que é tratado no livro do Marx, quer dizer, na questão da própria possibilidade de socialismo e da própria possibilidade de capitalismo, né? Esse emprego que estava embutido ali. E que a sociedade foi construindo direitos, né? A gente pega desde o começo do século XIX, o trabalhador não tinha direito a absolutamente nada, trabalhava 15 horas por dia. Aí, aos poucos, a sociedade vai se organizando e vai construindo um cinturão de proteção para esses trabalhadores, para a gente viver, ter mais qualidade de vida. É tudo isso que significa civilização. Esse conceito de emprego que o Partido dos Trabalhadores lidou e trouxe à cena e teve e realizou muitos feitos no Brasil com esse conceito do emprego. Como é que nós estamos hoje para você? Você acha que é irreversível? Você acha que essa onda que é um pouco misturada com isso que você chama de proselitismo religioso, essa onda que vem aí, porque a gente vê pessoas sofrendo com empregos ruins, sem direito nenhum, e achando que estão ótimas, porque são donas do próprio nariz. Eu tenho pensado muito nisso, e acho que nós temos de redesenhar o mundo do emprego, mais uma vez. Eu acho que não vai ter volta para aquele lugar, acho que a gente vai ter que desenhar um modelo novo. O que você acha? Eu acho que sim, tem um elemento cultural que nós podemos resgatar. Vamos pegar só o nosso dado, Brasil, e vamos olhar também um pouquinho para a Argentina, para entender, né? Vamos voltar um pouquinho em relação à época da criação do Partido dos Trabalhadores. Se nós voltarmos para o começo do século XX, nós tivemos grandes greves, tanto no Brasil como na Argentina, que foram a origem das centrais sindicais, do trabalhismo, que aqui no Brasil, de alguma forma, com a criação do PT e com a volta do Brizola do exílio, ficou meio dividido, no primeiro momento, entre o brizolismo, como sucessor do trabalhismo, e o PT, que, no primeiro momento, não adotava a ideia de que fosse algo similar, sob o ponto de vista da defesa da CLT, que demorou um pouquinho para o PT fazer a defesa da CLT, né? Então, você teve uma cisão entre o trabalhismo do Brizola, do Vargas, e o Lula, com o Partido dos Trabalhadores, com uma ideia, talvez, de representação mais direta dos interesses dos trabalhadores. Que depois que o brizolismo foi minguando, essas coisas ficaram praticamente exclusivamente vinculadas ao PT. Mas se nós pegarmos esse dado, começo do século XX, greve no Brasil, greve na Argentina, com repressão violentíssima da polícia, tanto aqui como lá. Buenos Aires, São Paulo, tem muitos mortos, muitos perseguidos, a polícia vinha
e metia bala nos trabalhadores que se insurgiam. Isso era o quê? Isso era a herança de uma cultura que vinha dos trabalhadores da Europa meridional, italianos majoritariamente, da Calábria, da Sicília, talvez herança um pouquinho do anarquismo, mas um dado cultural de defesa dos direitos. E aí você passa, na Argentina você teve o peronismo, no Brasil você teve o varguismo, durante muito tempo, que foram, vamos dizer, defesa dos direitos e criação de direitos elementares de uma identidade nacional. O que eu sinto agora é que a gente está retroagindo, é um novo ataque do império, porque aqui como lá, você tinha, lá na Argentina você tem os ferrocarriles, que eram ingleses, aqui também as rodovias, que eram capital inglês, ostensivo, né? Depois da Segunda Guerra, quem substitui o interesse do Império Britânico, majoritariamente, são os estadunidenses. Então, o que era capital inglês passa a ser capital americano. Mas você tem um ataque ao nacionalismo, à identidade nacional, que acaba sendo reiterado. E uma aliança dessas elites maiameiras, tanto do Brasil, como da Argentina, como da Venezuela, da Colômbia, que tem identidade, não só étnica, como cultural com o Império. Então, o que está acontecendo no meu modo de ver, que essa questão, por exemplo, da politização do judiciário, ela está muito vinculada a esse ideal imperialista. Esses meninos de Curitiba, o que eles são? Eles são americanófilos, né? O próprio ministro Barroso é americanófilo. Ele cita sempre, inclusive nas sentenças, a Suprema Corte Americana, precedentes da Suprema Corte Americana. Tem uma cultura imperialista. Nós estamos nos deparando com uma cultura imperialista. Essa cultura imperialista, como você falou do proselitismo, ela vem vinculada também à ideia que é dada no proselitismo, seja cabeça, não seja corpo, seja cabeça. Essa coisa do eu mando no meu destino, de mentira, né? Porque esses jovens que estão lá no iFood, por exemplo, muitas vezes não recebem um salário mínimo por mês. Porque você vai conversar com eles sobre o rendimento, olha, é muito volátil, mas muitas vezes não chega a um salário mínimo. E eles têm a impressão que são donos do próprio destino. E tem uma esperança não realizável, não palpável, de que eles serão empresários, que eles serão donos do seu destino, que eles não serão... Essa pauta, desculpa, Anitta, mas assim, essa pauta saiu, né? Saiu da cena, inclusive com a ajuda do jornalismo de cativeiro que nós temos aqui, que também se interessa em produzir esse tipo de despolitização, né? Despolitização do universo do trabalho. Desapareceu. Na entrevista que o Lula deu à BBC, a gente pode até falar um pouco dela também na sequência aqui, ele diz a palavra povo não aparece mais. Onde está a palavra povo? Acho que não, essa entrevista foi para o 247. Ele fala também da palavra inclusão social, desaparece do horizonte de discussão, e as pessoas, enfim, é terrível, né? Por isso que eu acho que os estudos da linguagem podem contribuir bastante para a gente tentar fazer algum tipo de freada de arrumação nesse momento que a gente vive colapsado assim, nas tecnologias e nessa inflexão histórica que as sociedades estão vivendo. Eu vou ler alguns comentários aqui, Anitta Blian. Valéria Torres dizendo, salve queridos, Conde Anitta Blian, boa tarde. Glécio Tavares dizendo, muitas profissões tendem a sumir nas próximas décadas. Volney Batista de Carvalho, mídia retroalimenta os fatos com tsunami de informações sem alteração substancial na opinião pública. Os partidos políticos corrompidos, as oposições legitimam e reconstroem o establishment. Belo comentário aqui do Volney. Daí ele continua, né? Presidente demente, exército de ocupação, é hora de decisão. O povo clama, a razão chama, liberta as quais Seratama e o poder é do povo. Daí depois ele faz um chamamento aqui. Obrigado, Volney. Muito bacana o seu comentário. Maria Isabel Lopes Pinto dizendo, com certeza muito triste, Rogério. Sil Devin dizendo, a tendência é a classe média desaparecer e ficar os ricos e os pobres. Bom, a gente está falando de trabalho, você falou do STF, do americanismo recrudescente aqui no país, essa questão dos procuradores do Ministério Público. Você leu a carta do Eugênio Aragão? Vi. Depois da revelação daquelas conversas, quer dizer, aquilo ali foi uma coisa muito forte. A gente vive realmente, a despeito de qualquer coisa, o momento histórico é muito, muito intenso, muito denso, né? Nós somos testemunhas oculares de um momento único na história do Brasil, que é esse momento, e talvez do mundo, né? Mas você falou do STF, e aí eu queria te perguntar por que nós estamos tendo, nesse momento, uma possibilidade de ter uma avalanche de anulações
das condenações da Lava Jato. Expressão essa que foi a própria Folha de São Paulo que usou. Ela usou expressão, inclusive, preocupada, né? A linha editorial da Folha preocupada justamente de se haver essa avalanche de anulações, porque você tem uma questão teórica e técnica implicada ali agora na Lava Jato, que é a questão do delator não poder se defender depois de delatado, tem toda uma questão técnica ali, e que pode, que originou, que produziu a anulação da condenação do Ademir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil da Petrobras, e que pode ter uma avalanche de anulações. Diante de tudo isso, como é que você acha que o clima no STF se coloca nesse momento? E se eles vão ter condições, inclusive morais, né, de dar uma resposta dessa natureza para o povo brasileiro? Rogério Entabliano. Olha, eu vejo a anulação, por exemplo, da sentença do Bendini. O Fachin foi o único que votou na segunda turma pela manutenção da sentença do Moro. Votaram 4, porque o Celso de Mello está de licença médica. Inclusive, eles poderiam, naquele mesmo dia, com os mesmos 4 integrantes, terem retomado o julgamento da suspeição do Moro em relação ao caso do Lula do triplex. Não fizeram. Mas eles não fizeram porque o Celso de Mello estava de licença médica, porque eles poderiam ter feito. Fato é que, se fosse 2-2, eles teriam que considerar a sentença anulada. Então, eles não quiseram correr o risco. E agora, quando vem essa expectativa da Folha de São Paulo, que a Globo já, ato contínuo, imediatamente, já começa a suscitar, pode gerar anulação de sentença de muitos criminosos, quer dizer, começa a misturar tudo para criar na cabeça das pessoas uma falsa expectativa de que a questão dos processos eventualmente legítimos da Lava Jato tem relação com traficantes perigosos, homicidas. É uma cultura de desinformação permanente. Agora, o seu Fachin, no momento seguinte, em que outros réus pedem para que as sentenças sejam anuladas em função do amplo direito de defesa ter sido desrespeitado, porque o delator, ele, apesar de ser corréu, ele é parte da acusação, uma figura nova, é parte da acusação. Então, você não pode se defender ao mesmo tempo que você está sendo acusado. Fere o princípio da ampla defesa. Todos teriam direito. Quer dizer, se foi um erro, do ponto de vista material, paciência, todas as sentenças teriam que ser anuladas. Esse é o fato. A lei tem que ser cumprida para todos, independente, o processo não tem capa. Agora, o que o seu Fachin faz? Os próximos pleitos serão julgados pelo plenário. Não quer mais julgar na segunda turma. Já empurra para o plenário, com a possibilidade de que no plenário eles consigam 6 votos para manter o Lula preso, para manter o Vacari preso, para manter o Dirceu preso, porque tem uma série de similaridades nesses processos, né? Eles já querem empurrar para o plenário. Esse é um dado. Aí aparece a Raquel Dodge na PGR dizendo o seguinte: olha, se as defesas não pediram no momento adequado, lá em primeira instância, para que tivessem direito de defesa após o prazo que ocorreu para que os corréus, no caso delatores, pudessem se manifestar, então esse direito não existe mais. Isso é uma aberração do ponto de vista legal, porque nulidade processual ela pode ser evocada constitucionalmente pelo Código de Processo Penal a qualquer tempo. Ninguém pode ser privado da sua liberdade se houver qualquer tipo de dúvida. Tem o princípio jurídico do indúbio pro réu. É impossível que seja de outra forma. Agora, eles manobram. A minha dúvida sempre é: o STF está acuado? Se está acuado, como aparentemente parece que esteja, por quem? Quem quer o Lula preso? Quem quer manter o Lula preso? Olha, e eu vou ousar dizer que não é o que aparece para nós, não são os arietes, não é o Moro, não é o Bolsonaro. Aparentemente, são interesses estrangeiros que pressionam pela manutenção da prisão do Lula. E eu acho que a gente tem que dar o máximo de publicidade para isso. Porque a lei não é para todos. Não era isso que eles diziam aí aos 4 cantos? Olha, a lei é para todos, a lei é para todos. Tem que ser... Tá, eu quero que a lei seja para todos. Eu quero que se você e meus filhos, se minha companheira, se meus pais cometerem um crime, que eles paguem por ele, porque eu acho que nós não devemos ter privilégio. Vale para o presidente Lula, vale para todo mundo. Mas eu acho também que, na medida em que nós possamos todos ser vítimas de injustiças e sermos julgados por um juiz parcial, é uma temeridade. Eu não quero que isso aconteça para o meu pior inimigo. Acho que eu não tenho, mas se eu tivesse... Tá?
Eu não quero que ninguém seja vítima de injustiça, porque senão nós vamos rasgar a Constituição e vamos viver numa selva. Agora, minha pergunta, Conde, quem é o artífice desse constrangimento ao STF? Seriam efetivamente os militares? Será que os militares têm todo esse ranço do ex-presidente Lula? A minha impressão pessoal é que é um movimento que é um movimento exógeno, que parte de fora para dentro. E isso eu acho que tem que ser denunciado exaustivamente na sociedade brasileira e tem relação, por exemplo, com essa possível ocupação da Amazônia por interesses estadunidenses. Nós não podemos, um país desse tamanho não pode ser Porto Rico do Sul, não pode ter preso político por interesses de lobistas de Wall Street ou da City Londrina. Nós temos que ser minimamente donos dos nossos desígnios e dos nossos sentimentos minimamente comuns, né? Pô, a gente é um país gigante, somos um país enorme. Como que nós não vamos ser dono sequer dos nossos códigos e das nossas leis? Eu acho que não encaixa muito bem essa forçação de barra, essa narrativa, essa coisa que vem os americanos, ou seja lá que tipo de poder, né, que esteja em operação para promover a prisão política do Lula, para promover toda essa... Eu acho que tem a ver com a imprensa brasileira, em grande medida. Eu tô assim, um pouco ainda impressionado com o poder de concentração, né, que essas três famílias ainda exercem, até porque, depois do golpe, depois de 2016, a sociedade brasileira se desorganizou, né? Essas famílias mantiveram ainda um grande poder de concentração da própria informação, do gerenciamento dessa informação. Sabe uma coisa que me impressiona muito, Rogério? Queria saber a sua opinião. As crises no governo Bolsonaro, elas chegam poderosíssimas. A crise da Amazônia chegou, parecia que não tinha futuro mais. De repente, a Amazônia sumiu do noticiário. Não parou de queimar a Amazônia. O fogo não foi apagado. Ele está lá incendiando ainda. Talvez até mais aceleradamente. Mas o comentário acabou. É impressionante isso. E todas as outras crises, a crise da nomeação do Eduardo Bolsonaro para ser chanceler dos Estados Unidos, para ser representante do Brasil nos Estados Unidos, e outras que foram aparecendo das milícias, né, do envolvimento da esposa do Bolsonaro com um traficante, né, e com outras ligações perigosas. Veja, eu tô um pouco impressionado como esses escândalos eles morrem na praia. Na época, por exemplo, quando a gente tinha governos democráticos, Lula e Dilma, eles eram atacados diuturnamente pela imprensa e pela elite brasileira. Sempre. Eles equilibravam isso apresentando resultados sociais o tempo todo também no Brasil. Por isso que equilibravam isso. Eram bons né, eram resistentes. Tem esse dado político. Mas, por exemplo, quando tinha um problema com o ministro, no governo Lula ou no governo Dilma, eles tentavam responder a esse problema. O ministro se desgastava, os jornalistas iam lá, ele tinha de dar entrevista, não se escondia, e aí o que acontecia? Acabava tendo uma derrota, enfim, o ministro tinha de ser demitido, alguma coisa nesse sentido. A gente tem algumas lembranças disso do governo Dilma, do governo Lula também. Agora, no governo Bolsonaro, o funcionamento é diferente. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu concordo com você que a mídia local, ao meu ver, está fechada com esses interesses, que, na minha visão, tem o dado da concepção imperialista. Mas a Globo, por exemplo, é a artífice máxima da repercussão desses interesses, porque ela poderia repercutir. Hoje eu dei um exemplo que eu acho que é marcante nesse sentido. Nós lembramos da Operação Uruguai, do Collor, que o Collor tentou forjar a Operação Uruguai para justificar recebimento de recursos. Quando o Bolsonaro foi para as redes sociais, foi para a mídia e disse que o dinheiro que a esposa dele recebeu do Queiroz era fruto de um empréstimo, da devolução de um empréstimo, a grande mídia não repercutiu. Falou muito de leve, que parece que não fecha, mas me lembra a figura de uma luta de boxe, quando você vai para o clinch e não vai para derrubar. Você empurra, você quer que termine o round, você quer que a luta termine e, de alguma forma, assim, seu interesse não é nocautear seu adversário. A Globo faz esse papel,
A Record e o SBT são sócias do governo. São sócias. Eu venho dizendo o seguinte, se a Globo quisesse, derrubava o Bolsonaro em uma semana, porque ele é fraquíssimo. É fraquíssimo. Diante da Globo, ele é fraquíssimo. Ele não vai conseguir peitar a Globo com fake news. Agora, eles não querem. São parceiros. São parceiros porque a agenda econômica é a mesma. Eles estão desesperados pela aprovação mais rápido possível, mais célere possível da reforma da Previdência. Eles estão de acordo com relação à agenda das reformas trabalhistas. Eles estão de acordo com relação à agenda de privatização, da capitalização da Seguridade Social. Eles estão de acordo com a entrega da soberania da base de Alcântara. Eles estão de acordo com a venda da Embraer. Eles têm uma agenda extensa de interesses comuns. Então, mesmo que o Bolsonaro seja uma pessoa quase que insuportável, eles mostram assim, eu tenho um nojinho do Bolsonaro, mas eu não quero derrubar o Bolsonaro. Tipo, deixa ele aí, a gente dá uma criticada, a gente dá uma ajustada nele, passa um perfume de vez em quando, não precisa tomar banho, não. Tratam ele, acho que, como um palhaço, quer dizer, um idiota, que chama atenção, dá as manchetes, rende. Acho que é muito produtivo para o jornalismo, né? Por exemplo, ontem foi uma coisa impressionante, Rogério. A live do Bolsonaro, aí ele fala do Dória, que o Dória mamou nas tetas do PT, né? Aí, inclusive, a resposta do Dória hoje é uma graça, porque o Dória falou assim, né? Não mamei em teta nenhuma. A vontade de perguntar para ele assim, pô, nem da sua mãe, cara? Você não é mamífero? Que coisa é essa? Aí, não mamei em teta nenhuma. Aí o Bolsonaro solta aquele ihu, né? Que eu nem tive a infelicidade de ver, mas eu vi a repercussão. E a Folha deu uma notinha dizendo assim, Bolsonaro grita ihu e internet entra em êxtase. Olha o nível de subserviência. Jornalista. Eu fiz uma brincadeira hoje, botei, sabe, papagaio? Aqueles periquitos e tal, né? No cativeiro, né? Tinha uns 50, assim, né? Peguei uma foto e falei, isso aqui é a redação da Folha de São Paulo. Tudo de cativeiro, né? Tudo passarinho quietinho, tinha um de ponta cabeça ali. Mas aí eu te pergunto, quer dizer, tá interessante, né, para as famílias, né, que tenha um idiota, que é o Bolsonaro, fica ali, né, sensualizando o tempo todo na polidance do horror, e enquanto isso a agenda econômica vai sendo tocada. A Amazônia furou isso. A Amazônia deu um tranco nisso. Mas agora já voltou tudo ao normal. Não é? Não tenha dúvida. Eu vejo... O Heleno deu risada. Se você tiver tempo, depois tiver estômago, para assistir só esse trechinho final, quando ele soltou esse grito, o Heleno que estava do lado dele, que faz aquele papel com aquela cara sisuda, parece uma coisa assim, de novo, dos ditadores da África subsaariana dos anos 50 e 60. Né? Aquela coisa sisuda, parece que ele está dando aquele ar de compenetrado, olha, tudo que ele está falando é verdadeiro, e eu estou aqui com as armas já todas municiadas, engatilhadas para fazer o papel que eventualmente tem que fazer. É humilhante, né? É humilhante o cara ficar do lado. O Moro também fez isso, fica do lado quieto. E às vezes cabisbaixos, às vezes com cabisbaixos. É uma coisa assim, a nível de bombas semióticas, né? É muito representativo. Porque você olha aquilo e fala, pô, será que a gente está vivendo isso mesmo? Será que as pessoas não conseguem depreender o que isso significa? Porque é muito grave, do ponto de vista, é aviltante. Para quem pensa, para quem tem 2 neurônios funcionais, é aviltante. Não, aí o que acontece, desculpa, Anitta, mas aí assim, essa dinâmica da viralização, dos efeitos virais, o Bolsonaro ele governa com efeito viral, né? Porque além da viralização tem os robôs, tem toda a máquina, a estrutura de internet das redes sociais bolsonarianas, e aí tem esse fetiche, que é um fetiche compartilhado tanto pela imprensa de cativeiro quanto pela imprensa silvestre. Eu estou chamando o jornalismo do progressista de imprensa silvestre. Vai ficar bonitinho, né? Vai ficar... O que você acha? Não é um sistema novo, né, de informação. É o clown, é o palhaço, é o pão e circo. A galera delira, realmente delira. Infelizmente, parte desses jovens, que nós nos referimos no começo do papo, quando ouvem aquilo, não sei por que cargas d'água, é uma questão que tem que ser sociologicamente analisada, psicologicamente analisada, mas parece que se identificam, que empatizam. É uma coisa, é um fenômeno novo, né? É um fenômeno novo nesse sentido. O nonsense fazendo muitas vezes o papel de fio condutor da discussão. Quanto mais nonsense, quanto menos elaborado, quanto mais chulo,
é mais admirado por determinados estratos. Não quer dizer que todos pensem dessa forma. Eu acho até, a sensação que eu tenho na rua é que eles hoje já são minoria. Eu sinto isso. Mas tem um núcleo duro que entra em êxtase com esse tipo de atuação. Não, acho que o êxtase é esse efeito viral, que a própria imprensa de cativeiro, ela nega a rede social, né? A Folha saiu do Facebook, não quer mais, Instagram, Tumblr, todas essas redes, mas eles continuam fascinados por isso, porque ninguém trabalha sem rede mais, não tem mais essa condição, não dá para você ignorar o que está acontecendo nas redes sociais. Rogério, vou ler alguns comentários, depois vou trazer uma nova questão quente para você, encadeada com tudo isso que a gente está falando aqui. Primeiro vou ler aqui, deixa eu ver, Maria Isabel Lopes Pinto, Rio, do nosso presidente é um psicopata. Deixa eu seguir aqui. Boa tarde, comunidade 247. Amo o Rogério Condinho e vocês. Ju Ferreira. Adriana Cópio batendo palmas aqui para você. Rogério. Doris Fernandes. É incrível como ainda acreditam nesse tal de empreendedorismo. Tânia Maria. Estamos vivendo um pós-guerra e os invasores estão saqueando os despojos. Ana Paula Paz de Paula. Não tem crise que derrube esse governo. Olavo dizendo hoje que Macron uniu o Brasil. Faz o favor. Faz o favor a imprensa publicar isso. Eu acho que é uma coisa assim, você pode publicar, jornalismo declaratório, você publica o que o cara falou, mas você tem de ter um filetezinho de crítica, de olhar crítico para esse tipo de coisa, não pode ficar de maneira tão serviçal a essas criaturas. Marina Fiore está dizendo, o Moro foi treinado pelos estrangeiros, a mídia também faz parte desse treinamento. E Eliana Gregolini dizendo, Conde, para mim esses movimentos são testes de força. Jogam na mídia para ver o quanto ainda manipulam as massas. Bom, Rogério Nitablian, diante de tudo isso, uma questão que também vai ter uma densidade filosófica aqui, eu quero trazer o tema Rodrigo Maia. Eu gosto do tema Rodrigo Maia, porque é o presidente da Câmara e acaba sendo o fiel da balança para várias questões. E eu senti que o Rodrigo Maia deu uma pequena assanhada. Ele é muito discreto, ele gosta de ser, digamos, trabalhar assim, quase que na penumbra, né, em Brasília. Tem uma fleuma, assim, né, meio sério e tal. Ele teve os 8 ex-ministros do meio ambiente foram falar com ele, disseram que o parlamento brasileiro tem de protagonizar uma negociação com o parlamento europeu, ou seja, o cara é café com leite. É um louco. Então, não vamos falar dele. Falaram claramente isso na frente do Rodrigo Maia. Ele também está adotando algumas pautas que são, digamos, minimamente encaixáveis no circuito civilizatório, como, por exemplo, usar aquela verba da multa da Petrobras que o Dallagnol queria para ele, para combater os incêndios na Amazônia. 2,5 bilhões de reais. Ele encampou essa tese, mas isso está em estudo, me parece, ainda lá com as equipes da Câmara. E tem também, ele está, por exemplo, dizendo que não vai aprovar a exploração de terras indígenas. Ou seja, ele constrói uma contrapauta com relação ao governo. A tensão entre governo e a presidência da Câmara sempre teve em alta. E aí eu te pergunto, porque eu acho que o Rodrigo Maia é uma pessoa que precisa ser convencida por alguém à passagem ao ato, a meu ver, que é o acolhimento de um pedido de impeachment ou coisa similar. Eu vejo, e aí passo para você, Anitta, o Bolsonaro sendo condenado por cortes internacionais. Eu acho que ele não vai escapar disso, como você disse naquela última conversa nossa, comparando com os ditadores ali do leste europeu, quando caiu o Muro de Berlim. Agora, diante de tudo isso, devolvo para você comentar. Rodrigo Maia, o que você diria dessa personagem? Então, Rodrigo Maia também vive esse jogo de tensão relativa com o governo do Bolsonaro. Esse vale a pena ver de novo da Lava Jato aí, deu mais uma cutucadinha nele, né? Esse não vale a pena ver de novo, né? Porque eles tentaram reativar a delação do Palocci, essa mesma delação que eles dizem que não acreditam, né? Interessante, porque as revelações da Vaza Jato mostram que eles dizem que não acreditam, mas eles acabaram trabalhando nos últimos dias em razão dos dados que o Palocci teria suscitado. Aí eles cutucaram o Rodrigo Maia de novo. O papel do Rodrigo Maia, ao meu ver, é de
representar uma centro-direita, uma direita civilizada, que conversa com o mundo civilizado. Claro que está muito próximo da FEBRABAN, está muito próximo da Fiesp, está muito próximo dos interesses todos que levaram o Bolsonaro ao poder. Rodrigo Maia também votou no Bolsonaro. Para mim é nítido que o grupo dele, em peso, também apoiou e votou na candidatura do Bolsonaro. A relação dele com o possível acolhimento de um pedido de impeachment, eu acho que está muito próxima do quão esses grupos, FEBRABAN, Fiesp, agronegócio, esses grupos que se aliaram na construção da candidatura do Bolsonaro no segundo turno para derrotar o Haddad, quanto eles estão incomodados com a gestão do Bolsonaro, quanto Bolsonaro já prejudicou, por exemplo, as exportações para a Europa, as exportações para os países árabes, os negócios com o Irã, os negócios com a África. Quer dizer, o governo do Bolsonaro ele é deletério para esses setores. Tem uma matéria no Valor hoje que diz que o Bolsonaro está interessado em aumentar a importação de etanol de milho dos Estados Unidos e de trigo dos Estados Unidos em detrimento dos produtores locais, sem impostos. Então, esses grupos, agronegócio, FEBRABAN, Fiesp, esses grupos que se aliaram para levar o Bolsonaro ao poder, se o Rodrigo Maia sentir que esses grupos não têm mais interesse na manutenção do Bolsonaro, eu acho que ele, num clique, acolheria algum pedido, poderia até fomentar algum ideário, sinalizar no sentido que vem, que tem. Mas eu aí acredito que seria para que o Mourão assumisse o governo e cumprisse uma agenda um pouco mais civilizada. Não acredito na possibilidade de anulação de eleição, esse tipo de coisa, não acredito que tenha clima. Mas aí você acha que essa possibilidade é curioso porque sempre fica uma sinuca de bico, né, para o povo brasileiro, né? Mas o Mourão vai. Eu tenho sempre criticado muito isso porque eu acho que é uma irresponsabilidade que o Bolsonaro se mantenha na presidência da República. E acho que a sociedade não pode admitir isso mais. Quer dizer, é muita violação, muita quebra de decoro, muito crime de responsabilidade. E aí eu vou trazer uma hipótese para você, queria que você comentasse comigo. A questão do dogma, os dogmáticos versus os debatedores. O PT sempre foi acusado de ser dogmático, mas ele sempre foi profundamente democrático. Eu acho que isso está, se não tiver evidente agora, pelo menos para as pessoas que têm algum discernimento, mesmo que se elas sejam de direita, acho que elas conseguem entender isso. O PT sempre conversou com todos os setores da sociedade. O Bolsonaro não conversa com nenhum setor, é só o setorzinho dele. É uma administração familiar feita para si próprio, basicamente, para os seus. Ele quer indultar os policiais militares. Por que ele quer fazer isso? Porque ele viu que indultaram um petista. É uma coisa assim, estomacal, é uma coisa muito infantil. E aí são, e dá-lhe dogmatismo. Dogmatismo na área econômica, dogmatismo na área ambiental, né? Ele continuou na reunião com os governadores da região amazônica, ele voltou a falar de que tem de explorar as terras indígenas, né? Em plena crise amazônica. E aí eu pergunto o seguinte, quer dizer, Rodrigo Maia, Mourão, essas pessoas, elas sentam para conversar. O Bolsonaro não senta para conversar. Você não acha que isso caracteriza uma diferença no tecido democrático? Eu sempre lembro o seguinte, o Lula acabou de agradecer o Rodrigo Maia numa carta em função daquela tentativa do Moro de transferência dele para São Paulo, tudo mais. Acho que a gente até comentou isso. E o Lula sempre foi essa figura de conversar com todos os setores, evidentemente se dando o respeito. Como é que você vê? Porque Anitta, sabe o que eu vejo? Como a questão da linguagem, né? Como linguista. Quando você conversa, você já conquistou alguma coisa. Né? A conversa é uma conquista. O que não é conquista é a incomunicabilidade. O que você acha? Olha, eu penso que nós teríamos, com o Maia e eventualmente com o Mourão, a possibilidade de estabelecimento de um diálogo, a coisa poderia começar a acontecer, né?
diferente do Dória. Eu não vejo o Dória conversando, porque... O Dória também não é dogmático também. É dogmático, e ele está muito ancorado numa ação... O Dória não tem amigos. Ele traiu o Alckmin, se bobear ele vai trair o Bruno Covas, e ele não tem problema em relação a isso. Aliás, eu acho que só tem um dado aqui, fazendo um pequeno parênteses em relação à questão do Maia e do Mourão. O Dória, no começo do primeiro mandato do governo Lula, ele fez de tudo para se aproximar do governo Lula. Ele foi para a Ásia junto com membros do governo. Quando ele percebeu que não tinha espaço para ele fazer os negócios que ele gostaria de fazer, ele começou a atacar o governo, principalmente depois que o governo também teve uma queda na sua popularidade, né? Depois dos 2 mandatos do Lula, ele começou a atacar o PT. Ele tentou se aproximar o tempo todo. Então, é um tipo de pragmatismo deletério, né? É um oportunista nitidamente nato. O Maia é um político. O Maia é um político. E o Mourão, por mais que ele seja um militar, um general de carreira, que existe um certo preconceito no seio da sociedade em razão dos 21 anos de regime militar. Então, muitas vezes, para a esquerda do brasileiro, de um modo geral, quando você fala em militares, muitas vezes está vinculado a uma memória de um período triste, desses 21 anos de regime militar. Mas os militares são brasileiros também. Acho que nós temos que olhar por essa égide. E dentro desse conceito, dentro desse aspecto, não que eu transija, concorde com o Mourão ideologicamente, mas acho que tem que haver um respeito, a possível abertura de canais de diálogo. E nós temos que entender por que existe esse preconceito, por exemplo, em relação à figura do ex-presidente Lula. Por que existe esse tipo de preconceito? Estão induzidos por que ideia? Que é aquela história, quem te falou que o Lula livre vai fazer mal para a sociedade brasileira, para a nossa soberania, para o tecido social, para a democracia? Então, é esse resgate que concordo contigo quando você diz assim, com o Maia, com o Mourão, parece que a gente pode conversar. É o que parece hoje. E com o Bolsonaro e com os interesses que ele está representando, me parece que a ideia é que não existe espaço para conversa, porque ele se mantém só com a conflagração. Sabe o que eu acrescento nisso? É porque na conversa, Anitta, eles perdem. Esse é o detalhe. Na conversa, por isso que o Bolsonaro não debateu na campanha, não debate nunca, em nenhum lugar. Né? O PSL a mesma coisa. No debate, eles têm medo do debate, por isso que eles fizeram esse cinturão de dogmatismo. É por isso que eu acho que, por exemplo, o Maia, eu posso discordar assim, frontalmente de tudo que ele pensa e faz. Mas se ele conversar como só ia acontecer na prática política consagrada pela história, a gente já sai daquele patamar de mobilismo, pelo menos, né? É uma visão que eu tenho. Eu concordo com você. Eu acho que são as pontes, a ideia que a gente falou da última vez do Pacto de Moncloa, que nós estabeleçamos uma aliança nacional, é aquela história, né? Vamos resolver primeiro a nossa casa, depois as divergências que nós tivermos em família, nós vamos tratando no dia a dia. E reconstituir a possibilidade de que o diálogo esteja aberto em casa é, de alguma forma, alijar o que o bolsonarismo representa. Porque o bolsonarismo é a conflagração. Ele só funciona se ele insuflar o fratricídio o tempo todo, se ele colocar uns contra os outros, se ele falar do PT o tempo todo, se ele polarizar, se ele falar de comunismo, de kit gay, se ele falar da pauta identitária, que ele insiste demasiadamente, porque ele sabe que tem um apelo no senso comum da sociedade brasileira, em função de características, eu ousaria dizer, de pouco desenvolvimento médio da educação. Está muito aquém do que nós gostaríamos. O acesso à educação, ainda com todo o trabalho que o PT fez nesses 12, 13 anos, está muito aquém do que nós gostaríamos. Então, eles exploram esses calcanhares de Aquiles, esses preconceitos, essa falta de conhecimento. Sem o Bolsonaro, existe a possibilidade de que nós voltemos para um nível abaixo dessa hostilidade. Né? Pré-campanha do Aécio em 2014. Tem diferença? Tem, mas dá para conversar. Vamos chegar a consenso? Não necessariamente,
mas nós vamos tratar da tensão política no âmbito da tensão política. Você sabe qual é que acho que é o detalhe também? Enquanto você está falando aqui, eu estou pensando. O Bolsonaro, essa capacidade que ele tem de não dialogar e de verbalizar lacrações absolutamente destituídas de sentido, de conteúdo, né? Só para ter esse efeito viral e tudo mais, ele acabou se tornando interessante para o sistema, né? Porque ele deixa o sistema em suspenso. Porque o próprio Aécio Neves, o Aécio Neves ia debater, ele ia no debate. Isso já é uma grande diferença, né? Com tudo que a gente pode falar do Aécio Neves. Ele ia para o debate e perdia, e perdeu no debate, né? Perdeu, vinha perdendo, Serra perdeu, Alckmin perdeu, todo mundo perdeu ali nos tucanos, né? Então, acho que a gente está numa crise realmente, é complicado você se desvencilhar disso. E, para mim, é essa razão técnica da manutenção da prisão do Lula. Eu acho que a pressão que chega no STF talvez seja até difusa, sem face, mas eles têm pânico, porque o Lula subverte toda essa lógica com a proficiência que ele tem. Falando em Lula, para terminar, Anitta, queria que você falasse o seguinte: a entrevista que ele deu à BBC, eu achei a jornalista muito fraca, inexperiente, cheia de pressupostos furados, mas me deu até um pouco de saudade da época, porque o Lula, toda entrevista que ele dava quando era presidente ou quando estava já fora da presidência e tudo mais, né, ainda não tinha Lava Jato, era nesse tom, né? A imprensa sempre fazia isso com ele, né? Um monte de mentira, né? Coisas furadas. Imagina ela perguntando ali do aparelhamento do IBAMA na época do PT com Bolsonaro na frente dela. Quer dizer, eu acho que é uma falta de preparo realmente, né? Técnico, como jornalismo, se é que a gente pode dizer isso. Mas o Lula se saiu bem, como sempre, mais uma vez, foi generoso. Teve um momento que ele teve de dizer até assim: isso aqui não é um interrogatório, isso aqui é uma entrevista, porque estava difícil, né? Estava difícil dele ser respeitado. Achei que ele foi desrespeitado realmente, né? Fiquei mal com aquela abordagem da jornalista. Mas, enfim, não foi por maldade dela, é porque ela é um fracasso, inexperiente e tal. O que você achou? Quais os pontos que você destaca? E o que você tem achado do semblante do Lula? Na entrevista do 247, ele tá jovial, tá apaixonado, tá uma coisa bonita o Lula, né? Fala aí pra gente. No 247 ele estava em casa. No 247, na entrevista do 247, a presença do Pepe, a presença do Paulo Moreira Leite, a presença do Mauro Lopes, ele se sentiu em casa. Ele estava muito feliz de recebê-los, estava recebendo amigos. Parecia uma visita, né? Uma visita. Um café, né? E a vibe, né? A vibe dos três, aquele carinho do Mauro Lopes com o Lula, tudo que ele está fazendo aí no Paz e Bem, dos cursos que ele tem repercutido, que o Lula tem pedido para que ele repercuta. Foi uma coisa gostosa, foi uma coisa amena, uma coisa bacana de se ver. Parece que tirou um pouco da carga, né? Tudo que o Lula está vivendo nesse período. Aí apareceu essa moça, jornalista da BBC, que parece candidata a um emprego futuro de correspondente da Globo News em Londres, né? Já ganhou, já ganhou. Formada no Gero de Ipanema, né? Tem aquela concepção, poderia muito bem ser amiga do Deltan, tem toda aquela afinidade de posicionamento, de postura, né? Não, ela lembrou a Gabriela Hart. Lembra a Gabriela Hart arguindo Lula, né? Foi uma coisa assim, falou: meu Deus, isso aqui não é um interrogatório. Falta de respeito, né? Daquela juíza. É um senhor, quer queira, quer não. Pô, não, e está preso. Está preso. Preso. Uma coisa absurda. Parecia que ela estava. Por isso que eu disse, quando ele estava fora, né, no Instituto Lula e tal, você até entende que o jornalista chegue com tanta agressividade, mas nessa situação, desculpa, Anitta, pode completar. Não, mas exatamente. É constrangedor. Quando eu assisti aquele interrogatório da Gabriela Hart, eu fiquei constrangido, porque eu pensei, poxa, eu não vou dizer, olha, poderia ser meu pai, poderia ser alguém numa condição, poderia ser o pai dela, que estivesse sendo inquirido por alguém naquela condição. É um senhor, está preso. Quer dizer, para nós não entrarmos na seara de que está preso ilegalmente, está sequestrado, está constrangido politicamente, mas é um senhor. Que falta de respeito é essa? Depois a mulher do Bolsonaro repercutiu, a avó é traficante, a mãe é falsária, o irmão é miliciano, mas ela repercutiu usando a camiseta do baixo tom, como é que é? Se começar nesse tom comigo vai ter problema.
sabe? Quer dizer, é um gozo sádico, desnecessário, covarde. Não, mas ao mesmo tempo coloca o Lula é o povo, né? É a elite gostando de sufocar o povo, de pisar no povo. É isso que acontece, né? Quer deitar regras, né? Ali. Exato, exato. E de forma desnecessária, né? De forma desnecessária. Eu acho que esse cuidado é importante que seja apropriado. Teve até um detalhe na entrevista para o próprio Bob Fernandes, que foi uma entrevista maravilhosa também, mas que eu acho que é um momento político tão delicado, quando a gente fala na construção de pactos, que exaltar ou exacerbar diferenças nesse momento, não falo por covardia, acho que a mensagem tem que ser contundente, mas exacerbar diferenças, eu acho que pode, do seu ponto de vista do pragmatismo, pode não ser produtivo. Às vezes a gente cai nessa tentação. Eu muitas vezes também falo em relação à frequência das manifestações bolsonaristas, humoristas, e muitas vezes a gente fala com a ênfase necessária, classificando o público como o que ele efetivamente é. Mas eu acho que a gente também tem que ter um outro momento, talvez, de racionalidade, no sentido de imaginar que muitas dessas pessoas talvez sejam voláteis, né? Uma hora votaram no Fernando Henrique e ganham no primeiro turno. Mas esse é o ponto. O Lula sabe completamente disso. As pessoas mudam. O Lula tinha 90% de aprovação há 10 anos atrás. Inclusive no Parque da Moca, na Moca, no Tatuapé, no Bresser, no Cambuci, esses estratos aicistas, onde a Aécio teve 85%, falando sobre a cidade de São Paulo, 85%, 83% dos votos, o Bolsonaro idem, né? E que tem aquela coisa bairrista em relação a... Até hoje você ouve muita coisa, mas o Lula é pernambucano, sabe? Mas até nesses estratos, quando ele saiu da presidência com 87% de aprovação, e ele fala isso, ele sabe disso, ele tinha mais de 50% de aprovação. Então, existe a possibilidade de transformar. Nós temos que ser mágicos nesse momento, do ponto de vista da assimetria, né? Então, quer dizer, é uma luta muitas vezes assimétrica, mas é possível. Então, eu queria deixar a ideia dessa mensagem de persistência, aquela da dona Lindu, do teme, 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 e de esperança. Esperança que está no olhar de cada um que interage com a gente. Muitas vezes você leva uma surra, porque é uma torrente de informação, uma erupção vulcânica de ódio, de nonsense, mas no outro dia você tem que acordar e se reorganizar e tem que falar assim, eu acredito, eu vou continuar lutando, vou continuar interagindo, vou continuar fazendo o meu papel, porque nós temos um legado a cumprir, o legado do marco civilizatório. Se nós não ocuparmos esse espaço, Conde, eles vão ocupar os espaços que nós deixarmos. Então, nós vamos seguir firme, contundentes e de cabeça erguida nessa luta. Grande Rogério Ntabulet, é um prazer imenso falar com você. O público fica muito feliz com a sua presença aqui no canal. Hoje tem live? Como é que está a sua programação? Não, hoje não tem, porque eu já fiz às 12 horas lá, a live lá no DCM, com o Kiko e com o Pedro. Agora nós conversamos, então vou veicular essas duas lives. Amanhã eu vou estar às 11 horas no canal Resistentes, lá com o Edu Moreira e com o Paulo Pamplona Frazão, que é um dos responsáveis pelo estímulo para que eu migrasse aqui para o YouTube, para que a gente continuasse, né? Porque eu comentei isso já. Quando acabaram as eleições, eu fiquei naquele dilema, continuo ou não, né? Mas 1 ou 2 dias depois, eu já estava convencido que tinha que continuar pela quantidade de amigos e de responsabilidade que a gente acabou semeando no curso da campanha e falando contra a perseguição do Lula, contra o impeachment da Dilma. Então, a gente está presente, está junto e espero que nós permaneçamos juntos sempre. A live de sexta-feira, às 17 horas, com você, para mim, é um momento de reenergização pessoal. Pelo que você emana, pelo seu semblante, pela sua inflexão, pela maneira com que você fala. Muitas vezes eu assisto sua live quietinho ali, como uma maneira de me reenergizar, porque é o lance da vibe, sabe? A coisa flui. Você fala... Eu sou meio exagerado, né? Não. Eu dou risada comigo mesmo. É afeto ativo spinozano. É afeto ativo, né? Não é aquela coisa chorosa, pedinte, não tem nada de mimimi, é uma contundência, uma objetividade com conhecimento, com aspecto que você domina no campo da linguística, no campo já das relações humanas, pessoais, com toda essa interação com as pessoas ao longo do tempo. Então,
é uma excelente pedida. E, para mim, fazer essa live com você na sexta-feira é um momento também de reorganização e reenergização. Rogério Tablian, para mim também, viu? Tá com você aqui, sempre muito bom, sempre você suscita questões muito importantes, né? O problema, a gente tem tanta atividade, porque o interessante seria pensar essas questões e depois colocar em artigo e tudo mais. Eu vou tentar fazer isso. Você colocou questões muito importantes hoje aqui no começo da programação, depois no decorrer também. Querido Rogério, muito obrigado, satisfação estar com você, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui esse papo com a Gianni Tablian, e a gente se encontra semana que vem, meu querido. Valeu! Lula livre. Obrigado, Conde, um abração. Lula livre. Valeu. Tchau, querido.